Vamos lá então, vamos para o nosso texto dessa noite, aí a gente vai desenvolver. O texto que nós vamos desenvolver essa noite é o texto de Efésios, capítulo 6. Pode abrir sua Bíblia aí, em Efésios, capítulo 6. E eu quero desenvolver com você o tema da batalha espiritual. Esse é um tema que eu me debrucei há uns meses atrás e eu queria compartilhar com vocês essa noite, expondo Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o verso 18. Tá? Eu quero começar essa minha palavra trazendo, primeiramente, 4 considerações explicativas para você não ficar assim meio perdido. Depois a gente vai para o texto bíblico de Efésios capítulo 6, versículo 10. E no final eu quero trazer algumas aplicações para a gente, tá bom? Então, a primeira colocação que eu quero deixar bem claro aqui para, montar um cenário, a estrutura para a minha exposição, é lembrar algumas verdades. Primeira verdade: existe um mundo real, espiritual, invisível e hostil ao povo de Deus. Existe um mundo espiritual, poderoso e invisível, e que nós, por nossa própria capacitação, somos completamente, seríamos e somos, se dependermos completamente da nossa força, frustrados em, pelo menos, reconhecer a existência desse mundo. Essa verdade que existe um mundo hostil, espiritual, invisível e poderoso, que vai além de qualquer capacitação nossa de lidar com isso, essa informação não nos é dada pela palavra de Deus com o objetivo de nos amedrontar. Em nenhum momento na Escritura você vai encontrar Deus desejando que o seu povo tenha medo de seres espirituais, invisíveis e poderosos e hostis. Não há nenhum texto na Escritura que você encontre algum tipo de indício onde observe que Deus tem a intenção de gerar algum tipo de medo no seu povo. A verdade é apresentada para que possamos reconhecer primeiramente a realidade de que existe, mas também para que possamos buscar força no lugar certo, na pessoa certa, da maneira certa. Quando a Bíblia, por exemplo, nos diz alegrai-vos no Senhor, ela está dizendo, dentre muitas coisas, que a alegria você só pode encontrar em ou no Senhor. Essa é a ideia. Então, o primeiro ponto é esse. Segunda verdade, antes de adentrarmos ao texto. Relatos da ação desse mundo espiritual são apresentados na Escritura de várias maneiras. Às vezes se encontra a ação do inimigo ou dos inimigos, essa hoste inimiga, sendo apresentada para a gente de maneira mais palpável e até dramática, como um homem que se lança ao fogo, à água, pessoas que se debatem. Isso está claro na Escritura, nos relatos dos evangelhos fica bem evidente. Mas também a ação do inimigo se dá de maneira comum, em palavras simples, palavras comuns, como do tipo, Senhor, para que o Senhor tem que morrer? Você não precisa morrer. E você encontra ali um discurso demoníaco vindo da boca do apóstolo Pedro. Você encontra a ação do inimigo sendo revelada na Escritura de várias maneiras. No relato apocalíptico de João, capítulo 12 até o capítulo 14, você tem ali uma boa descrição da guerra espiritual, né, com tintas bem fortes, apocalípticas ali, e você percebe que a ação do inimigo se dá de várias maneiras. Ele nos é apresentado como um dragão que é expulso dos céus, no capítulo 12, mas você percebe que a ação dele, a partir daqueles animais, daquelas feras que aparecem no capítulo 13, são ações que podem estar envolvidas no mundo econômico, no mundo político, no mundo social mais comum possível. A ação do inimigo, ela não se dá somente de maneira dramática e palpável e clara e evidente, assim, de uma maneira meio caricata. Não. Eu acredito que igrejas como as nossas, a minha igreja, a igreja de vocês, pela nossa origem comum, a nossa tendência é sempre enxergar a ação do inimigo, ou melhor dizendo, ignorar as ações do inimigo de uma maneira mais palpável. Nós somos muitas vezes mais céticos com respeito à questão de uma ação mais dramática quando a ação é do inimigo. Terceiro, aqui eu vou colocar como aquilo que eu creio, mas que eu creio que podem se pensar de maneira diferente. Eu não creio que existe na Escritura um relato específico sobre a origem do mal, sobre como o inimigo surgiu, o que aconteceu para Satanás ser Satanás, como os demônios surgiram.
A Bíblia tem algumas passagens que são usadas para dizer que essa é a origem. Isaías 14, Ezequiel capítulo 28, são textos que geralmente se utilizam para dizer, olha, aqui foi quando tudo surgiu com o diabo. Eu não creio que aqueles textos estão fazendo referência ao diabo, mas ao rei da Síria e da Babilônia. Com isso, eu estou querendo dizer que a gente tem que ter muito cuidado ao falar sobre essa questão da origem dos demônios, porque muitas pessoas se perdem no meio das especulações. E na batalha espiritual, quando você se vê agarrado em especulações, você pode garantir que você está preso já na batalha, está perdendo a batalha, porque está deixando de se utilizar das armas devidas que o Senhor nos deu. Quarto, a batalha espiritual, a palavra batalha, luta, que a gente vai ver daqui a pouco no texto de Efésios, é uma metáfora. É verdade que nós estamos numa batalha, mas essa é só mais uma metáfora da vida cristã. A vida cristã, como a vida, é complexa. E tudo que é complexo exige muitas metáforas para que você possa ter acesso ao entendimento mais devido daquilo. Tá? O significado de qualquer coisa é quando você adentra o entendimento daquilo e você caminha nele. Significado não é algo que você chega e parei. Cheguei no significado. Agora eu entendo a vida cristã. Eu sei do significado da vida cristã. Cheguei lá. Não existe isso. Você está caminhando no significado e a vida cristã vai se tornando mais clara à medida que você vai andando. E para que isso fique claro, Deus lança mão de várias metáforas, inúmeras metáforas. A vida cristã é uma batalha, é verdade, mas também é banquete. A vida cristã, ao mesmo tempo em que é uma peregrinação, é também um descanso. E não é que existe uma metáfora que fala mais da vida cristã do que outra. Não escolham a melhor metáfora para a vida cristã. É a guerra, é a batalha, é a atividade esportiva, é a premiação do esportista que tem foco, é a peregrinação ou é o descanso? É o deleite ou é o cansaço da peregrinação? Tudo isso são metáforas, imagens para enriquecer a nossa vida. O fato é que a nossa vida é tanto batalha como descanso. Tanto estamos andando como estamos parados. Tanto estamos em descanso, em deleite no banquete, como estamos armados também. É uma metáfora para a vida cristã. Não reduza a vida cristã a uma metáfora, nem escolha uma metáfora como aquela que representa melhor a vida cristã. Então, diante disso, vamos para o nosso texto aqui, Efésios capítulo 6, versículo 10. O texto começa com a expressão, eu estou seguindo aqui a NVI, tá? Não sei se vocês seguem alguma versão, pastor. Não tem uma versão? Ok. Então, eu estou seguindo aqui a NVI, se você tiver uma versão diferente, se quiser compartilhar, fica à vontade. A minha versão diz assim, versículo 10, ela começa com a expressão finalmente. Ok? Essa expressão, ela aparece aqui de uma maneira, e ela é muito importante para a gente, principalmente quando você começa a estudar a forma como os escritores construíam seus textos no mundo antigo. Tá? Aqueles cabeçudos que gostam de estudar mais a linguagem humana e começam a estudar como os textos eram construídos, eles começaram a reconhecer alguns padrões na forma de se comunicar. O uso da retórica, o uso do... Enfim, há certas estruturas comuns que as cartas de Paulo compactuam. O que acontece é que esses estudiosos perceberam que essa carta, e esse nome que aparece agora aqui, finalmente, reforça essa ideia. Ela é construída de uma maneira tal que ela chega, então, num clímax, que é marcado por essa palavra, finalmente. Tá? É como se Paulo tivesse preparado todo um caminho e agora ele pudesse fazer um arremate final. Agora eu vou para o meu ponto, agora eu vou para onde eu quero. Esse é o meu ponto com vocês. Eu dei uma aula para vocês, do capítulo 1 até o capítulo 3, eu falei do plano de Deus, da eleição, da predestinação, do poder do Espírito. Falei do pecado de vocês, da ação de Deus em unir o povo no capítulo 2, da ação do Espírito no capítulo 3, e eu comecei então a exortar. Paulo começa a exortar no capítulo 4, né? E aí ele chega, agora eu cheguei no meu ponto. O ponto-chave da minha exortação. E todo o nosso texto, é importante entender, ele está dentro de uma estrutura de exortação. Guarde isso aqui com cuidado. O texto vem ensinando, capítulo 1 até o 3, ele vem numa pegada de ensino, e em cima do ensino ele então traz uma exortação. A Bíblia nos ensina claramente isso.
Nós podemos perceber isso quando nós começamos a ler as cartas paulinas, até o livro de Hebreus também. Quando você percebe que, geralmente, as exortações, elas estão ancoradas em alguma instrução. Só para quem não está ligado na palavra exortação, uma ordem, tá? Uma orientação, um caminho, um imperativo que é dado para alguém. Quando o autor bíblico geralmente dá uma ordem, você tem que entender que a ordem ela não aparece num vácuo. Toda ordem está ancorada em alguma instrução, em algumas verdades. E mais do que isso, as ordens estão ancoradas em uma pessoa. O legalista é aquele que só consegue olhar para a lei. Ele não consegue entender o que está por trás da lei. As verdades eternas que constroem e sustentam a lei. E a pessoa que está por trás da lei. Pode perceber que você vê sinais de legalismo quando alguém diz assim, e se eu fizer assim, está certo? Querendo manipular, fazer jogo com a lei. Todos que estão nessa sala aqui têm a capacidade de pegar uma ordem, uma lei, uma orientação e manipular isso. Entendeu? Transformar aquilo de uma maneira tal que se adeque à sua vontade. Todo mundo tem essa capacitação. Mas só consegue se fazer isso quando não entende o que está por trás da lei, tanto em termos de instrução, como também da pessoa que está por trás. Uma coisa que a gente aprende com a lei de Jesus, não é só o que ele quer que você faça, mas é saber quem é que quer o que você faça. Saber que existe uma pessoa por trás. Todo legalista é impessoal na sua lida com a lei. E aqui você tem uma série de leis que começam já no capítulo 4. Ele está exortando. E a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui ao longo desse texto é: se existem tantas ordens, o que está por trás dessas ordens? Quais são as verdades eternas que sustentam essas ordens? Porque sem acesso a essas instruções e a pessoa que revela, você não consegue. Vida cristã, já que fazendo mais uma pegada aplicativa para vocês. Orientar alguém em qualquer caminho, sem dar a essa pessoa um suporte eterno, não, pode até funcionar durante um tempo, mas não sustenta alguém por muito tempo. Por isso que muitas pessoas abandonam o caminho da vida cristã, porque elas ficam na superfície da lei e não na verdade eterna que sustenta a lei e nem na pessoa que está na lei. Porque se você ficar só na parte de cima, o cristianismo vai ser extremamente chato. E reuniões como essas não vão brilhar. Vão ser completamente opacas para você, porque é só seguir a ordem de não deixar de congregar, esquecendo de que existe uma verdade por trás que sustenta essa ordem. Há uma ordem aqui. Chegamos no clímax. E qual é a ordem? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, ou na força do seu poder. Paulo, então, deu uma aula, começa a exortar. Ele está esperando agora o que das pessoas? Uma resposta ativa. E ele dá uma ordem: eu quero que vocês se fortaleçam em Deus. A própria ordem é esquisita. Você vai ver assim, algo assim, meio paradoxal na própria forma de Paulo colocar a coisa. Fortaleça-se no Senhor. Ele te dá uma ordem para você encontrar força não em você. Faça sem ser por sua força. A própria ordem já é meio esquisita e travada se você levar em conta o texto com cuidado. Mas observa. A pergunta que a gente tem que fazer aqui é: existem várias exortações, a relação entre as exortações e o que controla essas exortações. Vamos lá. Primeiro, quais são as exortações? Observa bem, versículo 10. Na minha tem fortaleçam-se. No versículo 11, outra. Qual é a outra? Vistam toda a armadura. E aí ele vai dar o objetivo. O objetivo de vestir é para ficar firme. Tá? Muito bem, ele dá uma explicação no versículo 12. Vou pular rapidamente aqui. E aí no versículo 13 ele repete a ordem. Qual é a ordem de novo? Vistam. Para que vocês possam
se manter firmes também, no versículo 13, tá? Para resistir. E aí chega o versículo 14. A ordem agora não é se vestir, mas se manter firme. Então ele dá uma ordem para se fortalecer, essa ordem é colocada como colocar uma armadura para que eu possa ficar firme. E eu tenho que colocar armadura para ficar firme, para que eu então possa se manter. Então ele diz, fiquem firmes. Percebe que todas as ordens estão completamente conectadas, elas estão dizendo basicamente uma mensagem para que você se mantenha firme, resistente no caminho do Senhor. E a palavra resistir aqui, se você vai entender melhor, se você colocar essa expressão inversa, né? No contrário. Para que você não abandone o caminho de Deus, para que você não saia do caminho do Senhor, para que você tenha uma vida constante com Ele, ou seja, mantenha-se firme nele, você precisa tomar a armadura dele. Esse é o ponto. E a pergunta que a gente faz aqui é, de onde Paulo tirou o conceito de armadura? Alguns diriam que Paulo simplesmente está usando uma metáfora, uma figura, que ele tomou do dia a dia dele. Ele, como prisioneiro, via muito isso acontecer diante dele, tal, a guarda pretoriana, como ele fala em Filipenses. Ok. Quanto aos elementos da armadura, pode ser que sim. Mas nós temos no próprio texto bíblico uma referência antiga à armadura. E alguns acreditam, e eu creio assim também, que Paulo tem em mente aqui a armadura de Deus, como aquela que nós encontramos no capítulo 59 do livro de Isaías. Não precisa abrir lá. O livro de Isaías, ele pode ser dividido em 3 grandes porções. Do capítulo 1 até o 39, do 40 até o 55. E a partir do 56, ele constrói uma estrutura muito interessante. Ele começa a falar do que é o ideal de uma vida com Deus. Depois ele mostra o quadro pecaminoso do povo de Deus. E depois ele apresenta Deus como a cura. São 3 passos que ele segue lá na estrutura do capítulo 56. O ideal de Deus, o erro do povo e Deus curando o povo. A ideia é, o povo não alcançou isso aqui, mas eu vou mudar o povo. Ele vai usar a linguagem da cura naquele contexto. Eu vou curar o meu povo. E ele segue uma nova sequência. Ideal de Deus, problema do povo e agora não é mais cura. Agora ele apresenta um guerreiro. No capítulo 59. E lá, o guerreiro é o próprio Deus. E ele tem a sua armadura. O que Paulo está dizendo para nós, outras palavras aqui, e eu creio assim, que a armadura que Deus está disponibilizando a você é a armadura dele. Por isso eu posso dizer para você que existem pelo menos 2 verdades que controlam essas exortações, ou essa exortação. Qual é a exortação, basicamente? Fortaleçam-se no Senhor. Como é que eu faço isso? Eu tomo a armadura. Que armadura? A armadura de Deus. Não é minha. A força é externa a mim. Ok? Então, tome essa armadura. E o que controla, então, essa exortação? O que está por trás disso? Primeiro, Deus é poderoso e está disposto a compartilhar do seu poder conosco. Quando Paulo diz, fortaleça-se em Deus, ele está dizendo que Deus é poderoso. Ele já disse isso no capítulo 1, deixou isso muito claro com o exemplo da ressurreição de Jesus. Ele é poderoso e ele quer compartilhar esse poder. Nós não somos deístas. Acreditamos um Deus que é pessoal, que ele se envolve com o seu povo de maneira direta. E ele quer compartilhar do seu poder. Observa bem que a lógica de Paulo aqui, quando você soma o capítulo 1 de Efésios, capítulo 6, essa ideia do poder e da força, você percebe muito bem que está muito conectado com Romanos 8. A ideia de que o Espírito que ressuscitou a Jesus, que transformou aquele corpo morto no corpo vivo, é o mesmo Espírito que está em nós, transformando nossa vida. É o mesmo Espírito. Então, se existe uma verdade que controla, que sustenta essa exortação, é a verdade de que Deus quer compartilhar
do seu poder. Segunda verdade que controla a exortação: somos fracos e não temos poder em si. Somos frágeis e não temos poder em si. Isso diz respeito tanto à questão do pecado, mas eu não quero nem levar em conta tanto o pecado, mas a própria estrutura criacional humana. Nós somos criaturas, ou seja, não temos vida em si mesmo, precisamos da sustentação do nosso Criador. Sempre. É uma coisa que a gente aprende na eternidade, no relato apocalíptico de João, no capítulo 22, é que haverá lá uma árvore da vida, ou seja, sempre teremos uma fonte externa de vida, porque nós não temos vida em si mesmo. Não temos vida em si mesmo. Não existe esse ser, só Deus. Por trás, então, da declaração, fortalecei-vos no Senhor, indiretamente Paulo está dizendo, pressupondo está Paulo, nós somos fracos, dependentes. Deus é poderoso e quer compartilhar o seu poder. Mas o texto continua, vamos lá. Ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 11. Que ciladas são essas? A palavra cilada aí no plural dá a entender de que quando o diabo opera, ele não opera de uma maneira só. Então é interessante como algumas pessoas gostam de dizer assim, rapaz, isso aí foi o diabo, isso aqui foi o diabo. E geralmente quando o cara joga a ideia de que é o diabo, que geralmente é algo mais assim dramático, catastrófico, ou então algo caricato, mas a forma do diabo operar é extremamente complexa. São ciladas. A palavra traz essa ideia para a gente aqui. E ele continua. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou contra carne, ou sangue. Essa declaração de Paulo não pode ser absolutizada. Tem que ter muito cuidado aqui. Porque o próprio Paulo, no capítulo 4, já diz que a gente tem que ter cuidado com aqueles que trazem ensinos falsos. Então, essa ideia de que eu não vou lutar contra seres humanos, porque Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, na verdade, o fato é que o diabo usa as pessoas também. Tá? Então, isso não pode ser absolutizado. Mas é contra poder. Aí ele começa uma descrição aqui. Poderes e autoridades, dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como relacionar cada descrição dessa? Eu creio que cada expressão dessa coloca uma nuance desse mundo espiritual, e a última declaração é como se ela arrematasse e fechasse uma declaração só. Vamos comparar aqui as versões. Na minha versão diz assim, ó, contra as forças espirituais. Como é que está na sua versão? É forças espirituais? Todas dizem assim? Mas não tem nada de espírito. Mas é a final aí, a sua? É no final que eu estou falando. Psam. Né? Você escuta assim, né? Psam. A sua versão qual é? Forças espirituais? Deixa eu ver aqui. Como? Esferas celestiais. Mas aí é na parte final. É antes que eu estou falando. Contra espíritos malignos. Ok. Beleza, vamos lá. Na minha tem assim, ó. Poderes e autoridades. A sua tem o quê? Um por um aqui. Hã? Ok. Contra dominadores desse mundo de trevas. É assim? Ok. Contra as forças espirituais. Agora é o quê? Forças espirituais. A grande questão é essa palavra espirituais aí. Tá? Ao que tudo, e para mim essa expressão forças espirituais é como se fosse uma declaração que fechasse tudo. E o que é que são essas forças espirituais? Essa expressão que aparece aqui, ela geralmente aparece em outras referências, mas para o Espírito Santo. Tá? Algo espiritual seria algo do Espírito. Então alguns acreditam, pensam assim também, que aqui ele está dizendo que essas forças são forças de um Espírito específico. Tá? Claro que não é o Espírito Santo. Ninguém vai lutar contra o Espírito Santo. Ele vai aparecer aqui como uma arma, inclusive. Então, não é contra o Espírito, mas existe um Espírito que controla esse mundo. E ele já foi apresentado no capítulo 2.
E é chamado de espírito o próprio diabo. Então a ideia é de que a nossa luta é contra um mundo espiritual e esse mundo tem um espírito que controla. E ele continua. Porque por isso vistam toda a armadura. Ou seja, não é parte dela para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Qual é o ponto aqui? O que quer dizer esse dia mau? Alguns acreditam que o dia mau pode ser toda a nossa era, agora, marcada pela maldade. Paulo já falou isso no capítulo 6, versículo 16, sobre os dias maus. Alguns acreditam que o dia mau é aquele momento final ali, antes da volta de Jesus. Para aqueles que estão acreditando que a igreja passa pela tribulação, acredito que a igreja, passando pela tribulação, ela vai passar por um momento bem difícil antes da volta de Jesus. Isso seria um dia mau. Outros acreditam que o dia mau é um momento especial, um ataque mais intenso do inimigo. Tá? Existem momentos na nossa vida em que o ataque é mais... Ele diria, esse é um dia mau. E outros fazem um tipo de mescla aqui. O que eu acredito é que parece... fica difícil chegar a uma conclusão mais específica. Mas a ideia é de que parece que existem dias mais duros na nossa vida. E que você não pode baixar a guarda. Você tem que tomar toda a armadura. Sempre. Porque virão dias mais difíceis. Então eu não posso ficar esperando a hora de usar ou não usar a armadura. E ele diz então, versículo 14, assim mantenham-se firmes. E ele começa a apresentar a armadura. E o que me chama a atenção da armadura de Deus aqui? Exatamente o fato de que na lida com esse mundo invisível, poderoso, não há nenhum tipo de comportamento místico. Não há nenhum sinal de, olha, uma campanha de 70 dias. Não há uma hora para orar. Não há nada que fuja do que Paulo já ensinou em Efésios. O que é a armadura de Deus aqui? Ele começa falando, ele usa os elementos do cinto, tal. Eu não sei ao certo se Paulo tem, porque ele usou o cinto, no caso aqui, para a verdade, ou porque ele usou a couraça para a justiça. Se há uma relação direta entre a couraça e a justiça, o cinto é a verdade. Ou se é só algo pedagógico, algo de Paulo, ele vai criar uma imagem para você, para dizer assim, faz o seguinte, não liga tanto se é o cinto com a verdade, mas o fato de que você tem que se agarrar com a verdade, viver a justiça, tá? Isso aqui é o mais importante. E quando você começa a ver as peças da armadura de Deus para a batalha do mundo hostil espiritual, liderada por um ser espiritual fortíssimo, o que chama atenção é, peraí, e cadê? Parece que não há nada assim muito diferente acontecendo. É como quando você vai ler as características do pastor, em 1 Timóteo capítulo 3. O que chama atenção quando você vê aquela característica lá? Você espera superpoderes, né? Leitura de mentes, alguma coisa desse tipo. Mas não tem. Não tem nada disso. Não, ele tem que ser o quê? Tem que ser honesto, tem que ser controlado, tem que ser... Mas espera aí, Paulo. Todo cristão tem que ser assim. Isso. É isso. O único elemento diferenciador do pastor para os outros é que ele é apto para ensinar e não é neófito. O resto é igual aos outros. E essa armadura, o que tem de grande diferença? Será que tem uma categoria de crente que tem armadura e outros não têm? Todos nós. É isso que chama atenção para a gente. Quando você começa a ler, isso é o que nos é dado no Evangelho. Tá? Não tem mandinga gospel. Não tem macumba evangélica. O que tem é a verdade, a justiça, a fé, a palavra e a oração. E o que eu percebo, lendo essas coisas sobre a batalha espiritual, né, a gente vai ver... tem umas doideiras, cara. Você vai lendo, você vai ver vídeos e tudo. Mas o que eu percebo, quando você vê esse assunto sendo tratado em algumas igrejas, é como o caminho de alguns líderes é o caminho oposto ao de Paulo. Oposto.
Paulo não quer gerar medo em ninguém, enquanto em algumas igrejas esse assunto vem à tona para que todo mundo fique aterrorizado e ao mesmo tempo dependente daquele sistema, daquelas regras, daquela campanha, daquele horário de oração e fique amarrado àquilo. O que Paulo está dizendo não é isso. Qual é a armadura então? Vamos correr aqui. Eu não lembro qual foi. Que hora me deram a palavra, hein? Não lembro não. Ok. Vamos lá. Aí diz, cingindo o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno, usem o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito. Toda versão, no versículo 18, começa com orem, ou alguma tem orando? Com toda oração? Ok. Com toda oração ficou melhor. Mas a expressão aqui, orar no Espírito, a grande pergunta que fica é, a oração, qual a participação da oração nessa armadura? Ela está dentro dela porque o capacete tem que ser tomado em oração. E que oração é essa? Ele especifica, é uma oração no Espírito. Aqui a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O que Paulo quer dizer com orar no Espírito? Essa expressão vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 14. E lá, alguns entendem que orar no Espírito envolve uma oração particular, privada, diferente da oração pública. Ok? Pode ser. Eu creio assim, mas eu não lutaria por isso. Mas uma coisa eu luto e eu estou convicto disso, de que Paulo está conectando diretamente o orar com a ação do Espírito na oração. Isso não é uma coisa nova. Lutero já dizia que quando você ora, você é a ação do Espírito em você. O Espírito opera enquanto estamos orando. Se Paulo tem em mente algum tipo de oração particular, eu não sei. Mas o que Paulo está dizendo é que você tem que orar de maneira tal que o Espírito opere enquanto você ora. Há um ministério do Espírito na oração, descrito lá em Romanos capítulo 8, mas eu penso que é mais do que isso. É uma ação do Espírito enquanto nós oramos. Então essa é a armadura do Senhor. Eu não quero me delongar, porque eu me perdi aqui no horário, aí eu vou trazer aqui algumas aplicações para a gente. Ok? Vamos lá para nossas aplicações. Minha primeira aplicação da noite é a seguinte. Eu trouxe várias. Vou ver pela cara de vocês se eu vou colocar todas aqui. Primeira aplicação. A armadura de Deus revela todo o cuidado que Deus tem por nós. Deus quer nos proteger. Fazer o certo, que é a couraça da justiça, nos protege. Pregar o evangelho nos protege. A fé nos protege da acusação, ou melhor dizendo, da ilusão de que nós somos, independentes. A salvação nos protege das acusações do inimigo que apontam nossos pecados todos os dias. O que Deus quer com a armadura dele dada a nós é nos proteger. O Chesterton, um pensador inglês, começo do século passado, dizia que os mandamentos de Deus são como barreiras protetoras em um abismo. E crianças que dançam ciranda na beira do abismo. A imagem é muito bonita. Como imagine o cristianismo como sendo um grupo de crianças brincando, perto do abismo. E por que não cai? Porque existem barreiras ali. As barreiras não estão lá para evitar a brincadeira, mas para evitar a destruição. Deus, quando diz, tome a couraça da justiça, comporte-se de maneira de vida, pregue o evangelho, tome a minha palavra, ore. Dentre outras coisas, Deus está dizendo que quer nos proteger, nos guardar, como um bom pai que Ele é. Atos justos, atos corretos nos protegem. Segundo, não precisamos de um conhecimento místico especial para vencer o diabo em nossas lutas.
Acreditar que existe uma força especial para lidar com os demônios, isso é completamente equivocado. Essa é uma das grandes surpresas na nossa lida com Efésios capítulo 6, que é o texto clássico para a batalha espiritual. Como é que eu batalho, pastor? Sendo verdadeiro, se comportando de maneira devida, orando, tomando a palavra. É isso. Basicamente é isso. Então, cuidado com aquelas ideias que tem, geralmente, em cada geração, cada época, sempre vai surgir alguém com uma ideia diferente que ninguém tinha descoberto antes. Não tem aquela parada, né? Agora tem aquela tendência tal, que todo mundo... Desconfie disso. Porque diante da verdade da batalha espiritual, dos poderes celestiais, dos poderes espirituais poderosos, o que Paulo está dizendo é: se aproprie do evangelho. Se eu pudesse sintetizar mais ainda o que Paulo está dizendo, eu diria isso. Se aproprie do evangelho, porque lá é que tem o poder de Deus. Terceiro, orem no Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A bênção da oração não está somente no fato de você falar, mas no fato de você ouvir o que você fala. Engana-se aquele que acha que é abençoado com oração somente porque fala. Se você orar em espírito, Lutero diria, o espírito opera em você de maneira tal que você começa a escutar o que você está dizendo, e o que você está dizendo é aquilo que o Espírito está dizendo para você, e você começa a ser não somente o falante na oração, você passa a ser um ouvinte na oração. Ore em espírito e escute a sua oração. Escute o que Deus tem a te dizer enquanto você ora. Observe o Salmo de Lamento. Como é que eles começam? Indignados, colocando toda a sua angústia diante do trono de Deus, e eles começam a falar de Deus, e eles começam a ouvir o que estão falando. Em nossa batalha, nesse mundo invisível, e aí é o ponto, a gente não vai ficar atrás da batalha, a gente vai ficar usando a nossa armadura. A oração é um elemento fundamental. E eu espero que vocês cresçam orando e ouvindo as suas próprias orações. Evidentemente que alguns dizem que orar é fácil, né? Geralmente dizem que é só fechar o olho e falar com Deus. Eu não vejo a oração como algo tão fácil assim. Exige muita concentração, exige entendimento. Você percebe que as orações dos salmistas, elas são construídas. As suas expectativas são todas construídas em cima da revelação de Deus para eles. É isso que às vezes eu fico chateado, às vezes como pastor da minha igreja, quando eu vou para o culto de oração, e as únicas orações, não é as únicas orações, vou exagerar aqui, mas a tônica das orações é basicamente orar pela saúde de alguém. Ok. Eu preguei uma vez sobre isso na igreja, depois que eu falei isso, aí eu pedi para a pessoa orar e ninguém orou mais pela saúde de ninguém. Mas, irmãos, não é isso que eu estou dizendo, né? Orem pela saúde. Mas que as suas orações elas sejam mais reflexos do seu contato com a palavra. Eu diria assim, ore até que você escute a sua oração. É como eu digo para meus alunos de interpretação bíblica. Interprete o texto até que ele te interprete. E mude você. Quarto, sabemos muito pouco sobre o mundo espiritual, mas sabemos o suficiente. E boa parte do que se diz hoje é especulação. Diante disso, eu digo para você ter muito cuidado e não tentar adivinhar as coisas. Isso é do demônio? Isso é não sei o quê? Isso é... Olha, seja mais integral na sua forma de ver as coisas. Pode ser, pode... Ninguém precisa fazer distinções entre isso aqui é espiritual, isso aqui não é espiritual. Essas distinções que nós fazemos é para fins de esclarecimento, mas o mundo não é assim. Tá? A realidade não é assim. Então, cuidado com as especulações. O fato é que diante de certos comportamentos, certos desafios da sua vida, o que acontece é que você vai ter que reagir da mesma forma se for um demônio ou não. Tá? Quinto,
Evite as imagens populares do mundo espiritual. Tá? Essa é uma caricatura do mundo espiritual, principalmente em filmes. Filme de terror, aquelas coisas todas. Aqueles são caricaturas do mundo espiritual. Nós não aprendemos do mundo espiritual naquilo e nós não encontramos nenhum referencial bíblico para aquilo. É interessante que muito do que o nosso imaginário ocidental e até cristão também tem do diabo, vem mais da literatura, que a gente chama de Segundo Templo. Que literatura é essa, pastor? É aquela literatura geralmente construída ali entre o Antigo e o Novo Testamento. Muitos judeus construíram muitas teorias sobre o diabo e sobre a origem do diabo. E muita gente começou a ler Isaías 14, Ezequiel 28, outras passagens, por causa desse material. É muito interessante ver como esse material influenciou o judaísmo e influenciou depois o cristianismo também. Mas é muita especulação. Muita especulação. Então tenham cuidado com isso. Tá? Sexto, não podemos reduzir a nossa vida ao que os nossos olhos podem ver. Não podemos fazer nada de valor se levarmos em conta somente o que nós estamos vendo. O que eu creio da Bíblia, não somente de Efésios, mas eu estou lendo muito Isaías agora, estou expondo Isaías na minha igreja. O que eu leio e eu percebo de Isaías é que é como se o profeta não quisesse só que você tivesse uma perspectiva escatológica da vida, mas uma perspectiva cósmica da vida. Existe um mundo que nós não podemos contemplar com nossos olhos, mas que existe. Isso é muito importante, porque a explicação, então, de muitas coisas da nossa vida não está somente em nós. Por que você conseguiu o emprego? Por que você não conseguiu o emprego? Por que está tendo tanta luta com sua esposa ou com seus filhos? Será que a única explicação está no jeito que você fala? Ou na igreja? O mundo é muito grande. Muito grande. E a Bíblia tenta fazer isso com a gente. Ela expande a nossa visão, ao mesmo tempo em que ela reconhece que nós somos pequenos e nos dá todo o suporte para lidar com essa imensidão. Sétimo, as hostes demoníacas estão longe de serem os nossos únicos inimigos. A Bíblia também diz que a nossa carne é inimiga, que o mundo é inimigo. Quando Tiago fala de tentação, no capítulo 1, é interessante, ele nem fala do diabo. Ele fala do nosso coração. Então nós não temos só um inimigo, existe um inimigo grande, um mundo do espírito, desse espírito maligno, que luta contra nós. Mas também dentro de nós existe essa luta. Nós, muitas vezes, vamos nos encontrar lutando com nós mesmos, dentro de nós. A nossa luta não é somente contra seres espirituais longe, ou melhor dizendo, fora de nós. Oitava aplicação. Servimos a um Deus Todo-Poderoso. E isso não pode ficar somente no campo das ideias. É incrível como muitas vezes o cristão diz que Deus é poderoso, mas isso não tem nenhum efeito no seu planejamento de vida. Eu sou pastor desde 2002. 18 anos, né? 18 anos. Então, de lá para cá, eu tenho meu livro de desculpas. E ele está cada vez maior. Mas é interessante que algumas desculpas não podem sair da boca de um cristão. E muitas vezes, diante de alguns desafios da vida, e algumas coisas que nem são desafiadoras, coisas do dia a dia mesmo, as pessoas parecem que estão servindo a um Deus que é longínquo, que não tem nenhum compromisso com a gente, que tem poder, mas não está querendo, comprometer muito o poder dele com a gente, quando o que Paulo está dizendo é, eu tenho poder. Deus está dizendo, eu tenho poder, e eu quero compartilhar com você. Eu tenho armadura, eu quero dar para você. Então, na hora de você fazer seus planejamentos, fazer suas escolhas, não esqueça disso. Porque senão é só, como eu dizia no seminário, teologeba. Tem a teologia e tem a teologeba. Que é só aquela teologia meio amoébica, aquela coisa meio que não vale de nada
Tem muita gente que é assim, que fala de Deus, discursa sobre Deus, mas na hora de fazer um planejamento, lembra que o Espírito que está em cada um dos cristãos é o mesmo que criou, é o mesmo que trouxe nova vida a Jesus, é o mesmo. Deus está disposto a compartilhar do seu poder. Ele está dizendo, como é que eu faço? Como é que eu me fortaleço, Senhor? Tome a minha armadura. Verdade, justiça, fé, palavra, tome isso. Deus quer compartilhar do seu poder. É a minha outra aplicação. E aqui, meu ponto é o seguinte, é interessante ver como Paulo vem orientando o capítulo 5, e ele começa a falar da família, né? A sujeição da mulher, o homem como cabeça, o filho obediente, o servo. O que nós aprendemos é que nós precisamos da força de Deus para sermos pais, filhos, esposas, funcionários. Porque a guerra se trava ali também. Dentro de casa. Todos os dias. Há pouco tempo eu escrevi um artigo que diz assim, filho é bênção. Tem muito pai que acha que filho é bênção porque o filho dá risadinhas gostosas. Né? Eu amo aquele barulhinho do pé, né, na sala. Eu tenho um mais novo de 2 anos e meio que eu fico no escritório, ele fica... Só vê ele correndo. E é bonito o barulho do pezinho, é bonito o sorriso dele, é bonito o abraço dele. E quando ele chupa pirulitos, ele gosta de... Tem que ser sempre 2. E ele fica todo melado, aí me beija. E eu tenho barba. Isso é um problema. Mas isso é bom, isso é bênção. Mas quando a Bíblia diz que filho é bênção, é no final, é quando você lança ele como flecha. É depois de uma carreira longa e bem dolorosa. Filho é bênção quando ele está longe. Eu coloquei entre aspas. Quando ele está longe. Quando ele vai ser pai de outro. Até lá, é muita luta. E o inimigo vai trabalhar. Você precisa da armadura para ser um bom pai. Você precisa da armadura para ser um bom funcionário. Você precisa da armadura para ser mãe, para ser esposa, para submeter a um cara que às vezes é... Ou para comandar uma casa. Sem armadura não dá. E por último, a nossa força é de fonte externa. Não procure dentro de você, porque você não vai encontrar. Eu não sei você, mas eu e as pessoas mais próximas que eu conheço, que eu conheci ao longo da minha vida, geralmente quando nós não estamos bem, nós não queremos ficar com as pessoas. Queremos ficar um pouco mais isolados, um pouquinho mais só, né? Um pouquinho mais distante. Como se a gente pudesse encontrar algum tipo de força em nós mesmos. E não conseguimos. A força é externa. Não procure dentro de você. Esse é o caminho da derrota na batalha. Eu quero terminar com um exemplo de alguém que procurou força fora de si. Eu gosto dessa imagem de Davi. Davi viveu exilado durante um tempo. Para quem não sabe da história dele, ele foi exilado do seu povo. E viveu num lugar chamado Ziclag. E ao ficar exilado do seu povo, ele teve que batalhar contra Israel. E ele vai para a batalha. E quando ele chega na região da batalha, os líderes dos filisteus olham com desconfiança para Davi e dizem, não vamos colocar Davi na batalha, porque na hora da batalha, ele vai se virar contra a gente.
Então, Davi foi liberado de batalhar contra o seu povo. Um grande livramento. Maravilhoso. Mas ele volta para Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, não tem mulher, não tem filhos e nem bens. Tudo havia sido levado. E nessa hora, acabou de experimentar um grande livramento. Ele experimenta uma grande retirada, né, dos seus parentes, tudo. Os líderes dele, aqueles que estavam perto dele, planejam matá-lo. Davi estava só. E aí o texto diz assim: e ele procurou forças no Senhor. Não nele, mas fora dele. Paulo deu uma aula, se você quiser ler Efésios depois, fique à vontade, que é uma carta belíssima. Deu uma aula de teologia, sabe? Jesus, a predestinação, o fato dele criar o seu povo como um homem só, unindo judeus e gentios, a capacitação do Espírito. Diante de tudo isso, ele deu uma ordem, e o objetivo dele era o seguinte: eu quero que vocês entendam tudo isso, para que vocês encontrem força nele e não em vocês. E toda a capacitação é oferecida a cada um de nós. Existe um mundo espiritual poderoso e hostil. Ele é real. Ele luta contra você todos os dias. Na sua casa, no seu trabalho, na igreja, nos seus amigos, você pode encontrar muitas vezes. Eu já encontrei na minha igreja, conversando com irmãos da igreja, alguém chegar dizendo: pastor, porque eu recebi esse conselho. Eu disse: pois eu quero dizer para você que esse conselho é do diabo. Mas foi uma irmã. É um conselho do diabo. Não sei como foi que o diabo fez. Se falou no ouvido dela, sentou na cabeça dela. Mas o que eu sei é que isso que você está dizendo é do diabo. Então está dentro da igreja. Às vezes é sua mulher que fala, às vezes é seu marido que fala, às vezes é seu filho que fala. Está aí. E não tem mandinga nenhuma. É entender o evangelho de Jesus. A verdade, a justiça, a fé, a vida com Deus vai te capacitar. Que você possa se apropriar do poder dele. Porque ele quer compartilhar com você desse poder. Vamos orar.